E que cada um de nós possamos ser daqui cheios, em nome de Jesus. Amém. C.S. Lewis, ele diz que existem dois tipos de pessoas. Um grupo de pessoas dizem para Deus: Deus, seja feita a tua vontade. E o outro grupo de pessoa ouve Deus dizendo: a tua vontade seja feita. C.S. Lewis conclui que Deus não envia ninguém para o inferno. Deus simplesmente honra a decisão de cada um. Ou seja, ir para o céu ou ir para o inferno é uma decisão nossa. Existe o livre-arbítrio e nós precisamos tomar decisão. Queridos, eu quero começar essa série. O tema da ministração de hoje é: a liberdade está na cruz. A liberdade está na cruz. Estamos iniciando uma série. Essa série teremos 4 ministrações, serão 4 domingos, onde nós vamos ministrar em 4 áreas muito específicas, áreas chaves da vida de uma pessoa. E eu quero começar aqui pedindo para você abrir a sua Bíblia em Romanos 8,15. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Queridos, Romanos está dizendo, Paulo escreveu aqui, que existe um espírito de adoção. Esse espírito nos adota como filhos, e nós podemos clamar: Abba, Pai. Agora, quando nós lemos adoção na Bíblia, quando nós lemos adoção em Romanos, nós precisamos entender que não tem nada a ver com a adoção que nós conhecemos. Quando eu e você decidimos de repente adotar uma criança e trazer para nossa casa, essa adoção não tem nada a ver com a adoção que está escrita em Romanos. Por quê? Porque a adoção que nós conhecemos, você vai lá, adota uma criança, traz ela para o seu convívio e ela passa a fazer parte da sua família. Mas aqui a Bíblia está dizendo que há um espírito que nos adota e que nós podemos clamar: Abba, Pai. O que muda, queridos, é que quando nós somos adotados, segundo a palavra de Deus, essa adoção nos torna filhos legítimos. Nos torna filhos legítimos. E se nós somos filhos legítimos, existem heranças. Tanto que em Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Queridos, há uma herança. Na verdade, a Bíblia, existem tantas promessas contidas na palavra de Deus, existem muitas heranças que nós temos que tomar posse delas, e uma das heranças que nós estamos muitas vezes não tomando posse, chama-se liberdade. Liberdade, queridos, a liberdade é algo que eu e você precisamos tomar posse, porque nós somos filhos, nós precisamos andar em liberdade. A grande questão é que muitos de nós não temos consciência dessa liberdade, e achamos que a liberdade é onde nós podemos fazer o que quiser. Não é disso que eu estou falando. A liberdade que eu estou dizendo é a liberdade em Jesus. Ter uma liberdade onde você faz o que você bem entende, você faz o que você quer, isso não é liberdade, isso é escravidão. Agora, o que nós precisamos entender aqui, queridos, é que muitos de nós estamos vivendo como cristãos, temos entendido que fomos adotados, temos entendido que existe um pai, temos entendido que somos filhos, mas muitos de nós não tomamos posse da liberdade em Cristo. Por quê? Porque existem correntes prendendo as nossas vidas. E nessa noite eu quero ministrar com você de uma área que prende a vida das pessoas. Essa área se chama pecado. Existe, queridos, muitas vezes nós somos presos nas garras do diabo. O diabo laça as nossas vidas, joga uma corrente em nós, e nós ficamos aprisionados nas correntes do diabo. Agora, é impressionante, porque essa noite você vai ter revelação. Eu quero que você não apenas ouça, mas você tenha revelação, porque essa palavra revelada, ela vai mudar a tua vida, e você vai aprender como eu posso tirar as correntes. Qual o caminho para eu viver em liberdade? Qual o caminho para eu viver em liberdade?
Então, antes de nós continuarmos, eu quero que você assista um vídeo, um testemunho de um irmão nosso aqui da igreja. E aí, galera, meu nome é Rafael, eu tenho 25 anos, vou fazer 2 anos de Igreja da Paz e eu queria contar para vocês um pouco do que Jesus fez na minha vida. Eu tinha tudo para ser um cara depressivo, um cara totalmente sem percepção de vida, sem sonhos, mas o que aconteceu foi muito louco. Eu era um cara viciado em drogas, eu usava cocaína, maconha, lança, cheguei a vender drogas e por muitas vezes vieram me falar que isso não prestava, que isso era coisa de gente que não tem o que fazer, enfim. Mas tinha algumas pessoas que não, que colavam do meu lado e falavam pra mim, amigos meus, Rafa, você tem que conhecer uma pessoa que eu acho que ela pode mudar a sua vida. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. E eu sempre falava, não quero saber desse cara não. Não quero saber de igreja zoado, igreja chato. Até que eu cheguei num momento da minha vida que eu estava completamente escravizado por isso. Completamente dominado pela droga. Eu olhava pro lado e eu não conseguia mais me ver, mais me enxergar. Eu só via um dependente. Ali foi onde eu falei, cara, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. O único caminho que eu vejo hoje é procurar Jesus. Então eu vou aceitar o convite. Aceitei o convite dessa minha amiga, vim para a Igreja da Paz. Primeira coisa que eu fui impactado quando eu cheguei aqui, eu vi uma multidão de jovens. E cara, eu nunca tinha visto isso, eu já fui em outras igrejas e tal, mas o tanto de jovem que eu vi aqui, eu pensei, mano, não é possível. Como que eles estão fazendo aqui? Sendo que os jovens que eu conheço, a maioria estão em outros lugares, em bares, em bailes, enfim. Já me impactei aí. Achei muito louco o culto, da hora, curti o louvor. Continuei a minha vida. Continuei nas drogas essa semana e tal. Mas chegou no domingo eu me incomodei de novo e falei, não, eu vou de novo para essa igreja. Eu achei legal, eu vou lá. Vim de novo para a Igreja da Paz. Curti de novo. Senti Deus falar comigo. Parecia que era diretamente comigo assim. Eu lembro que na 3ª semana que eu vim, eu senti algo surreal. Que hoje eu sei que era o Espírito Santo, mas na época eu achava que era uma brisa minha. Tipo, alguma coisa que eu tinha usado, sei lá. E foi muito louco. Na 4ª semana, eu vim com a certeza de que aquele dia ia mudar minha vida. Foi quando eu decidi abrir meu coração completamente e dizer, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu não ando pra frente, eu não faço nada, eu só sei fazer uma coisa que é usar droga e me prostituir. Isso não tá me levando pra lugar nenhum. Quando eu ouvi uma voz dizendo assim, é hoje. E sem pensar 2 vezes, eu olhei pra cima e disse, sim, eu aceito. Eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida. Eu lembro que eu entrei com um maço de cigarro no bolso na igreja. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí, coloquei o pé pra fora da igreja, foi olhar pro cigarro assim e jogar ele dentro do lixo. Ali eu parei de fumar. Eu lembro que durante a semana eu fiquei esquisitão, o pessoal olhava pra mim, o que aconteceu, Rafa? Daí eu falei pra eles, cara, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu tô muito melhor do que antes. De lá pra cá, vou fazer 2 anos, nunca mais usei drogas, nunca mais bebi, nunca mais fumei. Foi tipo instantâneo. E o que eu tenho a dizer pra vocês, cara, esse Jesus que a gente ama, que a gente serve, ele é real. E o que ele pode fazer vai muito além disso. Vocês não estão vendo aqui um cara que venceu, um cara que foi forte. Não, vocês estão vendo aqui um cara que Jesus mudou, que Jesus transformou. E o que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Amém? No, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am. Aleluia. Aplauda Jesus. Esse testemunho é de uma pessoa que entendeu que é filho, entendeu que foi adotado, mas que acima de tudo tomou posse da liberdade. Porque não basta você ter consciência que é filho, não basta você ter consciência que foi adotado. Nós precisamos tomar posse da liberdade que Deus tem para nós. E eu quero contar uma história para você, que está na Bíblia, em Gênesis 38. Presta muita atenção que essa história, ela é muito, muito forte. Judá era irmão de José, filho de Jacó. Ele teve 3 filhos.
E o primeiro filho dele, ele colocou para casar com uma mulher chamada Tamar. Eles casaram e tal, só que por algum motivo esse primeiro filho morreu. Morreu o filho, passou um tempo, ele chamou Tamar e falou: olha, eu queria que você casasse com o meu segundo filho, Onã. Case com Onã e dê uma descendência para o que era o nome do filho que já tinha morrido. Só que isso não caiu bem para Onã. Onã aceitou o casamento, mas ele não aceitava ter filhos com Tamar. Todas as vezes que ele tinha relação com Tamar, ele dava um jeito de não deixá-la grávida. Em função disso, Deus também acabou matando esse segundo filho. Deus fulminou ele e matou. Conclusão, a mulher ficou viúva de novo, pela segunda vez. Aí Judá chegou para Tamar e falou: Tamar, é o seguinte, eu tenho um terceiro filho e eu quero que você se case com ele, mas ele é muito novo, então agora pegue suas coisas, vai para a cidade onde seus pais moram, e daqui a um tempo eu vou mandar o meu terceiro filho para casar com você. Tamar concordou, aceitou o acordo e foi embora. Só que o tempo passou e Judá não cumpriu a promessa. Isso deixou Tamar muito brava, deixou Tamar muito indignada. Aí passaram-se mais uns dias, Judá ficou viúvo. A mulher de Judá morreu. Olha que história trágica. A mulher morreu e Judá resolveu fazer uma viagem. Para onde ele foi? Para a cidade de Tamar. Aonde estava Tamar? A nora dele. Chegando lá na cidade, antes de chegar na cidade, Tamar ficou sabendo: olha, Judá está vindo para a cidade. O que ela fez? Ela montou um plano, uma estratégia para destruir Judá. Ela se produziu toda, colocou uma roupa, se vestiu de prostituta, cobriu o rosto, porque naquela época as mulheres que se prostituíam cobriam o rosto com um lençol. Ela fez isso. E ficou na beira do caminho, na entrada da cidade, esperando Judá. Quando Judá passou, ele olhou para aquela mulher e ele desejou aquela mulher. E ele falou para aquela mulher, Tamar, que era a nora dele, mas ele não sabia: eu quero me deitar com você. Ela falou: mas o que você vai me dar em troca? Ele falou: eu tenho uns cabritos lá, eu posso te mandar. Eu posso te mandar um cabrito novo para você. Ela falou: tudo bem, mas que garantia você me dá que esse cabrito vai chegar? Aí ele falou assim: qual é a garantia que você quer? E nisso Judá estava com um cajado, com um cordão e com um anel no pescoço. Um anel, mas tinha um cordão e estava no pescoço. Naquela época as pessoas usavam o anel num cordão no pescoço. E ela falou: me dá o seu cajado, me dá o seu anel com cordão. E ele rapidamente entregou para ela. Foi lá, teve relação sexual com ela, e o tempo passou. Passaram-se 3 meses. Chegou o aviso para Judá: Judá, a sua nora Tamar está grávida. Como assim grávida? Ela se prostituiu e ficou grávida. Que absurdo isso! Manda chamar Tamar. Nós vamos mandar queimar Tamar. Nós vamos colocar fogo nela em praça pública, ela vai morrer publicamente. Mandou chamar Tamar, estava lá Judá esperando para vê-la queimando. Quando ela chegou com os soldados, foi entrando no lugar lá onde ela ia ser queimada, o que aconteceu? Ela disse o seguinte: o homem que me engravidou e que é pai dessa criança, é dono desse cajado, é dono desse colar, desse cordão com anel. Que história! Tem uma conclusão essa história, mas eu vou parar por aqui. E eu queria que nós prestássemos atenção, queridos, em alguns pontos. Essa história fala de um pecado sexual, mas eu pergunto para você: somente pecados, só a área sexual que muitas vezes pode promover um pecado, sim ou não? Não. Muitas vezes nós podemos ter outros tipos de pecado, porque essa aqui foi a base que eu peguei para demonstrar, porque hoje eu quero falar do pecado. O quanto nós precisamos encontrar um caminho para sermos livres do pecado, porque um cristão, ele não pode andar em pecado, ele precisa ser livre do pecado.
Não estou dizendo que ele não pode ser tentado. Tentado nós até podemos ser, mas nós temos que orar para nós nem cairmos em tentação, quanto menos em pecado. Agora, a primeira coisa que eu vejo aqui é que muitos de nós temos que tomar cuidado para não fazermos acordos com o pecado. Foi feito um acordo aqui. Judá disse para Tamar: vai lá, more lá com os seus pais, e daqui a um tempo eu te mando o meu filho mais novo. Ele não cumpriu. Foi feito um acordo, e esse acordo não aconteceu. O que significa isso, querido? Significa que Judá aqui, ele mentiu. Talvez muitos de nós não pecamos sexualmente. Talvez muitos de nós não roubamos. Eu creio que nenhum de nós roubamos, mas muitos de nós podemos pecar com a mentira. A mentira tem destruído a vida das pessoas. Às vezes não é uma mentira, pastor, é uma meia verdade. Meia verdade é mentira, querido, e isso é pecado. Colossenses 3, se você for ler Colossenses 3, você vai ver tantas coisas lá. E tem uma parte de Colossenses que fala assim: abandonem estas coisas. E começa uma lista, e uma lista enorme, falando de maldade, de maledicência, de indignação. Quantos de vocês já ficaram indignados por alguma coisa aqui? Quantos ficaram, queridos? Levanta a mão, pode levantar, eu também estou aqui, sou o primeirão. Eu levanto as duas, porque eu já fiquei indignado. Esses tempo atrás eu estava indo com o meu carro para o estacionamento, e quando eu viro o carro para entrar na vaga do estacionamento, o outro vem e entra na vaga do estacionamento. Porque a vaga tinha entrada para os dois lados. Pensa em um pastor indignado. Fiquei indignado. E a impressão que dava é que aquele cara estava me provocando. Ele estava dentro do carro, peguei sua vaga, agora é minha e tal. E colocou a cabeça para fora, tá vendo a vaga? Eu cheguei primeiro. E eu fiquei no carro ali. Irmãos, o fogo do Espírito subiu. Fiquei indignado. Às vezes nós ficamos indignados, alguém nos fecha no trânsito, alguém chega atrasado, nós ficamos indignados. Mas eu quero dizer uma coisa para você: indignação é pecado. Muitos de nós não conquistamos mais, porque nós oramos, mas nós estamos presos no pecado. Talvez nós pensamos: não, mas eu não prostituo, eu não roubo, glória a Deus por isso. Mas e a indignação? Aí Colossenses continua dizendo, por exemplo, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Queridos, eu ainda fico pensando que tem cristãos que talvez eles não falam palavrões, mas eles escrevem palavrões. Esses dias eu entrei, por algum motivo, eu estava no Facebook, infelizmente, uma pessoa fez um comentário indecente, um cristão dessa igreja. Uma palavra muito pesada, comentando uma situação com palavrão. Eu fico pensando, que tipo de crente é esse? Pecado, querido, palavras que são lançadas, palavras que são faladas, palavras que são escritas. Nós precisamos ser livres, nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser curados, para sermos livres do pecado em nome de Jesus, amém, queridos? Nós precisamos ser livres, porque nós queremos conquistar. A Bíblia diz que há uma vida abundante nessa terra, mas nós só vamos desfrutar da vida abundante se nós quebrarmos a aliança com o diabo, quebrarmos a aliança com o pecado. Uma outra coisa que prende as nossas vidas: a prisão pelos olhos. A prisão pelos olhos. Eu tenho certeza que quando Judá chegou para aquela prostituta, o que encantou ele, talvez não seja nem a vontade de ter relação sexual, apesar de estar viúvo, mas eu fico pensando que foi lá a mulher toda produzida, encantou os olhos dele. E eu vou dizer aqui, quero abrir um parênteses, falar só com os homens primeiro. Meu irmão, eu também sou homem, e eu vou dizer uma coisa para você: eu sei o quanto nós, homens, temos enfrentado nos dias de hoje, lutas, desafios na área do olhar. Sabe por quê? Porque existe um espírito diabólico de sensualidade lançado sobre o Brasil. E quando você anda na rua, muitas vezes você se depara com situações terríveis. Às vezes, eu olho para as mulheres e fico pensando,
Meu Deus, será que ela foi embalada a vácuo? Porque não é possível. Não é possível, irmãos, é terrível. Mas o que nós precisamos, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, nós precisamos orar. Nós precisamos, sabe, tomar uma posição em Cristo Jesus e ser livres desse olhar do inferno. Porque o diabo quer destruir você pelo olhar. Quer destruir a sua vida pelo olhar. Você abre uma tela do computador e ali você tem acesso a tantas coisas. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e falando a respeito dessa área. E eu falei assim, hoje os outdoors nem chamam mais atenção. Sabe por que não chamam mais atenção? Porque na internet está tudo livre. Você entra e sai a hora que quiser, faz o que quiser. O olhar destrói homens. E eu vou dizer uma coisa, as mulheres, elas estão com um espírito de sensualidade. Graças a Deus na igreja não. Mas queridos, mais fora da igreja, o Brasil, sabe como o Brasil é conhecido? O Brasil é conhecido por um país sensual. Quando eles falam do Brasil, eles falam de duas coisas: futebol e mulher. Americano, europeu, os caras querem vir para cá para o carnaval. Sensualidade. Eu sei, querida irmã, você é uma mulher santa, mas eu quero te encorajar. Quero te desafiar com todo amor e carinho. Se vista com decência. Ajude o seu marido a não pecar. Ajude os homens a não pecar. Porque o olhar faz com que os homens pequem. E nós estamos aqui querendo ter uma vida livre, ter uma vida abundante. Assim, a mesma coisa, talvez as mulheres é o inverso. Mulher não é muito visual. A mulher é mais de conversa. Tem muitas mulheres caindo em armadilha do diabo pelo ouvido. Ou pelos olhos também, ao invés de ouvir, pela leitura do WhatsApp. Ali, olha, oi, tudo bem? Parece que vem com a voz meio endiabada assim. Oi, escrita assim, que os diabinhos saindo. Sabe aqueles, eu não sei, no Facebook tem quando você curte, não fica uns coraçãozinhos subindo? Você já viu isso? Quantos já viram? Eu fico pensando que o diabinho deveria um chifrinho subindo assim, ó. Irmã, vigia, não se iluda, não se iluda. O diabo quer destruir a sua casa. Uma outra área que nós temos muitas vezes pecado pelos olhos é a inveja. Inveja, querido, está na Bíblia e é pecado. Existe um termômetro de inveja, o invejômetro. Existe um invejômetro que você pode medir o quanto você é invejoso ou não. Pastor, me fala que eu vou fazer isso. Entra no Instagram dos seus amigos e começa a ver as fotos que eles postaram. A foto na praia, a foto no restaurante, a foto no cinema, a foto comprando um carro novo. Você fala, eu não vou curtir. Eu não vou curtir. Eu não vou curtir, maldito, eu não vou curtir. Queridos, muitas vezes isso é verdade ou não é? Aquela foto aparece ali, você está lá lavando louça, a sua amiga está no salão, fazendo chapinha, e você fala, meu Deus do céu, essa mulher só fica no salão fazendo chapinha, ainda posta a foto. Isso é inveja. A inveja, infelizmente, ela pode destruir a tua vida. Não vamos ser invejosos. Avareza, querido, também vem pelos olhos. Muitos de nós achamos que a avareza é só dinheiro. Não é não. Sabe o que é avareza? A avareza é você falar, eu comprei um carro, o meu carro, no documento está lá 5 pessoas, só que eu só vou por 3. Por quê? Não, porque meu carro é muito baixo, se ele passar na lombada, raspa o escapamento. Isso é avareza. As nossas coisas, queridos, nada é nosso, nós não somos donos de nada. Tem pessoas que fazem questão de tudo, avareza, avareza. E assim vai. Por exemplo, uma outra coisa aqui que nós aprendemos com essa história de Judá e Tamar, o preço da prisão. Quantos de vocês sabem que o pecado tem preço? O pecado tem preço e o pior, muitas vezes nós estamos pagando caro pelo pecado.
Foi o que aconteceu. Tamar falou assim: o que você me dá? Não, você tem que me dar uma garantia. Aí o Judá, com todo respeito à Bíblia, mas ele foi muito idiota. Ele falou: o que você quer? Me dá seu cajado, me dá seu anel com cordão. Simplesmente, sabe o que ela fez ali? Ela pegou a autoridade dele, pegou o selo dele e pegou a estabilidade dele. O diabo cobra caro para destruir a sua vida, e muitas vezes nós pagamos. O cajado representa autoridade, querido. Sabe por que muitos de nós oramos e muitas vezes as coisas não acontecem? Porque nós não temos autoridade. Por que nós não temos autoridade, pastor? Porque a nossa autoridade não está nas nossas mãos, está nas mãos do diabo. Eu pergunto para você, querido, será que você não está aqui nessa noite e a sua autoridade não está com você, mas está nas mãos do diabo? O Espírito Santo, a Bíblia diz que nós fomos, o Espírito Santo selou as nossas vidas. 2 Coríntios 1, 21 fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Sabe uma coisa que rompe esse selo? Pecado. Não tem como, querido. Você recebe uma unção, você recebe o selo do Espírito Santo, mas o pecado, foi isso que aconteceu, porque o anel naquela época representava o selo, a garantia, a autoridade das pessoas. Aquele homem era um homem de Deus. E o cordão, o que significa? O cordão era que dava sustentação para o anel, segurava o anel. Eu vou dizer algo para você. Sabe o que sustenta a minha vida e a sua, querido? A palavra de Deus, a Bíblia. Sabe o que sustenta as nossas vidas? Oração. Mas como que nós vamos orar se nós estamos desanimados? E por que nós estamos desanimados? Porque nós estamos em pecado muitas vezes. E às vezes, queridos, eu quero que você abra seu coração, tenha revelação disso, porque pecado não é só se prostituir, não, e roubar, não, pelo amor de Deus, tem aqui uma lista, a Bíblia fala sobre isso. Só que veja, eu não quero jogar um jugo nas suas costas nessa noite, e mandar você embora, falando eu sou um pecador, não, a Bíblia não fala disso, não. O que eu quero é que você tenha revelação, tenha entendimento, que o pecado prende a sua vida, mas eu quero que nessa noite mesmo, você saia daqui, sabendo o caminho, para viver uma vida em liberdade, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você vai sair daqui sabendo o caminho, queridos. Agora, eu pergunto para você, será que vale a pena? Será que vale a pena? Judá jogou tudo que ele tinha, por uma noite de prazer. Eu pergunto para você, será que vale a pena, jovem, você que é solteiro, uma relação sexual, antes do casamento, vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu me casei fora do casamento. Tive relação sexual com a Luciana, minha esposa atual, e de sempre, graças a Deus, atual e de sempre. É ridículo isso, né? Atual. Qual foi a outra, pastor? Nenhuma, graças a Deus. E nós casamos, mas a consequência do ato sexual fora do casamento trouxe uma coisa boa, meu filho Caio. Mas eu paguei um preço muito caro, querido. Muito caro, muito caro. Foram 10 anos para eu recuperar tudo isso. 10 anos. Eu vou dizer uma coisa aqui que serve para homens, serve até para as mulheres. Até para as mulheres. Por exemplo, as crianças estão todas no departamento infantil, se não estão, deveriam estar. Porque nesse ambiente a gente tem que conversar coisas sérias. Mas veja bem, por exemplo, muitos jovens estão afundados na masturbação, afundados. Não conseguem se libertar, porque não têm uma vida com Deus, não leem a Bíblia, não oram, não jejuam, não buscam nada, aí estão lá. Como vão ser livres? Não vão ser livres nunca. Mas a ilusão que o diabo coloca é falar assim: olha jovem, é o seguinte, quando você casar, você vai ser livre. Isso é mentira do diabo. Eu já aconselhei N homens que entrou no meu gabinete para confessar: eu sou casada há anos, mas eu não me liberto da masturbação. Prisão.
O diabo quer colocar você numa prisão, querido. Por isso, nessa noite, eu quero que você seja curado, em nome de Jesus. Amém? Sabia que até a gula é pecado? Meu Deus, pastor, não sabia. Pois é. Pensa em uma coisa que mexe com o homem, é a comida, sim ou não? E com mulher também. Mexe com todo mundo, a comida mexe com a sua cabeça, você fica meio doido, quando você está com fome, você quer arrancar todo mundo da frente. Quantos já foram para o encontro aqui, acampamento, aqueles que tem 500 pessoas lá e tal, quantos já foram? O pastor está lá falando 5 horas. Só que chega uma hora que a sua cabeça não pensa mais em ministração. Ele está falando, você é pecador e tal. Você fala, não, eu sou mesmo agora e tal. Mas pelo amor de Deus, pastor, vamos comer. Vamos comer, eu não aguento mais ficar te ouvindo. Eu já ouvi 1, já ouvi 2, já ouvi 3, eu quero comer. Rango, pastor. Aí o pastor libera você depois de 5 horas para comer. O refeitório nunca é perto. Você tem que andar 3 quilômetros para chegar no refeitório. Quando você chega no refeitório, você avista a fila. Parece a filha do fundo de garantia. Aquela filona ali, e você fica pensando, meu Deus, quanto esses endemoniados, sai da minha filha que eu estou com fome, eu quero comer, eu preciso comer. E a sua vontade é arrancar os caras dali, e furar a fila, e pular naquela mesa lá que tem, que a Rutinha monta de vez em quando, e comer. Queridos, quantas pessoas falam assim, pastor, eu sou viciado em chocolate. É viciado? Todo viciado é pecador. Se você está viciado em chocolate, meu querido, se liberta. Pastor, mas é um vício bom. Não, se liberta. Seja curado. Amém? Aqui também nós podemos ver a postura do aprisionado. É interessante que Judá teve a relação com a mulher, com a prostituta, que ele não sabia que era a nora. Essa história é tão estranha, não é? Não conhece a voz, não conhece, que coisa mais estranha, loucura. Mas está na Bíblia. Então, vamos pensar. Passaram 3 meses e ele ficou de boa. Tanto que ele mandou levar o cabritinho lá. O cara chegou e falou assim, não encontramos, não tem nenhuma prostituta. Ah, não tem? Então tá bom, tudo bem. Ela ficou com o meu cajado, com o meu anel, não tem problema. O tempo passou. Sabe o que significa, queridos? O tempo não cura nada. O tempo não cura nada. Nós precisamos tomar cuidado de não ter uma posição passiva, esperando o tempo passar enquanto o pecado está embaixo do tapete. Eu pergunto para você, querido, nessa noite, será que o diabo tem alguma coisa nas mãos dele, que ele pode chegar para você e falar, está aqui, fulano, eu vim cobrar o acordo que nós fizemos em um determinado momento. Se tem alguma coisa nas mãos do diabo, essa é a noite que você precisa arrancar da mão dele, amém, querido? Não pode deixar nas mãos do diabo. Uma outra coisa que aconteceu aqui, que é muito interessante isso. Judá, ele falou assim, pega Tamar, coloca no meio da rua e bota fogo nela, queima ela, está na Bíblia. Só que ele pecou também, sim ou não? Então ele também deveria ser queimado, sim ou não? Sim. Só que muitas vezes, olha como isso é sério, queridos. Nós às vezes como pessoas, é fácil nós olharmos para o pecado dos outros e não olharmos para o nosso próprio pecado, para as nossas próprias falhas. Às vezes nós falamos mal das pessoas, às vezes nós criticamos as pessoas, às vezes nós acusamos as pessoas. Isso tudo também é pecado. Não concordamos, difamação é pecado. Sabia, querido, que falar mal das pessoas é pecado? E depois nós oramos, Senhor, me liberta, me leva, me livra, me faz algo novo na minha vida. Mas como que Deus vai fazer? Tem pessoas que ficam alimentando em seu interior, uma oportunidade de se vingar de outras pessoas. Pecado. São áreas, queridos, que vão prendendo as nossas vidas, são áreas que vão nos prendendo. E uma coisa também que nós precisamos entender, e muitos de nós, às vezes ficamos brincando com o inimigo. Sabe aquele filme Meu Malvado Favorito?
antigo. Às vezes nós ficamos ali, achamos que o diabo é nosso amigo e começamos a nos relacionar com ele, trocar ideia com ele, bater papo com ele, ter amizade com o diabo. E o diabo entra nas nossas vidas. E tem um espírito que o diabo lança sobre as nossas vidas, inclusive sobre a minha vida também. Eu sou pastor, eu sei disso. Chama-se orgulho. Orgulho, queridos. O orgulho é o pior pecado que nós temos, que às vezes nos acomete. E sabe por que muitas vezes é difícil de liberar o orgulho? Porque o orgulho, quando eu reconheço que eu sou orgulhoso, que eu estou errado, que eu estou falho, que eu pisei na bola, eu vou pedir perdão. Eu vou pedir perdão para o meu discipulador, eu vou reconhecer o meu erro, eu vou falar. Mas se eu não reconheço que sou orgulhoso, o diabo vai me devorar. E quantos de nós estamos às vezes numa ministração como essa, ouvindo uma palavra como essa, e falando, não, eu não sou pecador não, eu sou justo. Glória a Deus, nós somos justificados sim na cruz, mas fora a cruz, queridos, a Bíblia diz em Romanos 3, diz o seguinte, que todos nós não somos justos, não há nenhum justo, todos nós somos pecadores. A Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos olhar para a cruz, tomar posse da cruz e viver na cruz lá todos os dias para sermos livres. Senão nós vamos entrar nesse maldito pecado chamado orgulho. Arrogância, a minha arrogância, o meu orgulho, o meu jeito de ser. Eu não mudo, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é? E vamos vivendo, queridos. Mas nós precisamos nessa noite, o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, Ele quer liberar a sua vida, quer liberar a minha vida, quer liberar as nossas vidas, para nós desfrutarmos da abundância dos céus em nome de Jesus, amém? Existe um caminho para a libertação, e eu quero dizer que existe uma chave, a chave da liberdade. A chave da liberdade. A primeira chave que nós precisamos usar chama-se arrependimento. Judá, Gênesis 38, 26 diz assim, Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. Ele foi humilde, ele se humilhou, ele reconheceu, ele se arrependeu. Queridos, se nós queremos ser libertos das correntes do diabo, nós precisamos usar a chave correta. Uma delas chama-se arrependimento. Quando você pega a chave correta, o diabo começa a perder na sua vida, e você começa a ser livre, você começa a se libertar, querido. O diabo começa a ser derrotado na sua vida. A segunda chave que eu quero falar, está tão preso aqui o negócio. A segunda chave que eu quero dizer para você chama-se confissão. Eu não sei se você sabe, essa igreja é uma igreja de discipulado. Talvez um dia, se você chegar lá no céu e falando assim, olha, ou no momento que você está na decisão, eu não tive oportunidade de confessar os meus pecados para ser curado. Talvez você vai para o inferno 2 vezes, porque isso é mentira. Porque nessa igreja você só não é discipulado se você não quiser. Ninguém é obrigado a ser discipulado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o discipulado está à disposição para você ser curado, para você confessar. Amém, querido? É outra chave que nós precisamos tomar posse, chama-se discipulado, chama-se confissão. Você precisa usar a chave correta, você precisa colocar ela no lugar certo, abrir o cadeado, tirar a corrente que está te prendendo das mãos do diabo e ser livre em nome de Jesus. Se abrir aqui é bom, né? Amém? Aplaude a Jesus, porque tem pecados que são tão difíceis que nós não conseguimos ser livres, são duros. E por último, querido, eu quero dizer uma coisa para você: oração. Lucas 11:4 diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação.
Antes de confessar pecado, queridos, nós precisamos confessar tentação. Se você está sendo tentado em alguma área, confesse, ore, peça a Deus: Senhor, me livra das tentações. E por último aqui, mortificar a nossa carne na cruz. A Bíblia diz em Romanos 8,13 assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Queridos, Colossenses 3,5, é interessante que diz o seguinte: assim também façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, e vai uma lista. Nós precisamos tomar posse disso, queridos. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o pecado é uma prisão de portas abertas. Você entra e sai quando quiser. Para concluir, eu queria que você imaginasse o diabo pegou Jesus, colocou Jesus na cruz, um prego de um lado, um prego do outro, um prego em cada pé, prendeu Jesus, matou Jesus. E o diabo veio até você com um quadro branco, e nesse quadro branco ele olhou para você, falou seu nome e falou: olha, você é pecador. Seu pecado: roubo, adultério, mentira, inveja. E começou, pá, pá, pá. Sabe por que o diabo faz isso? Escreve num quadro branco os seus e os meus pecados. Porque o diabo, ele está baseado na lei, na regra. Só que eu vou dizer algo para você revelador, querido, está na Bíblia. A lei só serve para nos conscientizar do pecado, só para isso. Só para isso. Só que o que o diabo não esperava era que Jesus estava ali naquela cruz, olhando para nós, o diabo nos afrontando, o diabo nos acusando, escrevendo no quadro branco, e Jesus, ele estava ali, pagando a nossa dívida, querido, pagando ali por nós. Olha que Colossenses 2 diz, 2,13 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes, as autoridades, fez daquele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Queridos, Jesus desceu daquela cruz, ele foi lá no diabo, empurrou o diabo para o abismo, falou: sai daqui, seu diabo, você perdeu. Pegou esse quadro branco e com o sangue dele ele começou a pagar os pecados, ele começou a pagar os pecados, ele começou a pagar os pecados, e hoje eu e você, nós somos livres em Cristo Jesus. Se você toma posse disso, aplauda ao Senhor, fique em pé por favor, aleluia, aleluia. Nós vamos colocar um vídeo, enquanto você olha para esse vídeo, eu queria que você prestasse muita atenção aqui. Deixa o Espírito Santo trazer cura na sua vida. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo ministrar a sua vida. Fecha, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar. Mas o que eu mais quero é que você seja tocado nessa noite, em nome de Jesus.